esse capítulo ele tem muitas coisas para nos dizer. E essa última parte aqui que fala que nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo à imagem de Deus. É tão interessante, irmãos, quando o homem peca, o que Deus faz, né? Para início de conversa, para a gente entender melhor. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que quando o homem pecou, ele perdeu a imagem de Deus. Ele se tornou apenas semelhante, mas ele perdeu a essência. Ele perdeu a aparência de se parecer com Deus. E é tão interessante que o Espírito Santo ele começa a agir em nós e começa a trazer de volta essa aparência, o propósito que Deus nos chamou. Mas é interessante que quando Paulo ele vai começar a falar com os coríntios, a alertar os coríntios para viver uma vida no Espírito, ele começa a ser bem firme e ao mesmo tempo utilizar ele mesmo como exemplo. Irmãos, a psicologia diz uma coisa muito interessante, que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Quando a gente vai educar os nossos filhos, não adianta a gente falar, faz isso, se a gente faz diferente. Não adianta a gente falar para os nossos filhos, por exemplo, não gritar, se a gente grita. Porque o exemplo para os nossos filhos, para a criança, para aquele que é uma criança, fala muito mais alto do que as palavras. Porque o exemplo, ele é uma coisa que é física, uma coisa que está sendo vista e transmitida. As palavras, elas se perdem no tempo, na mente. Mas o exemplo, aquilo que você vê, aquilo que está diante de você, fala muito alto. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não estou me recomendando a vocês, não estou querendo falar que eu sou bom, só estou dizendo a vocês que eu sou o exemplo de como viver uma vida no Espírito. Ele está olhando para a igreja de Corinto dizendo o seguinte: me usa como modelo, e vocês verão, né, que vocês podem viver uma vida diante de Deus. E é tão interessante que ele vai dizer antes, aqui no final do capítulo 2, que nós somos o bom perfume de Cristo, que nós somos cartas vivas para o mundo. Então aqui ele está falando: olha, seja exemplo assim como eu sou. Que ele está dizendo: olha, vocês podem olhar a minha vida, a minha conduta e dizer, aquilo ali vive o que prega. Porque eu, como pastor, irmãos, não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, faça isso, não faça aquilo, e viver diferente. Enquanto eu estou falando aqui, as pessoas vão dizer, ele está falando isso, mas faz diferente. Porque a atitude, o exemplo fala mais alto. Mas o caso de Paulo, irmãos, ele falava e vivia, e nós temos que ser assim. Nós somos crentes, a gente fala, a gente tem que viver aquilo que fala. Porque um dia, sabe o que a gente vai ter que falar? O que Paulo falou para o seu filho, para o seu amigo, para o seu parente. Olha para mim como modelo de vida, e você vai ver que é possível viver uma vida para Deus. É possível viver uma vida de consagração para Deus. Aqui ele está dizendo de um estilo de vida, que em si é uma pregação. Você sabia que tem pessoas que elas vêm para Cristo porque elas convivem com pessoas que, é bem verdade que isso é raro, mas ainda tem pessoas que são usadas por Deus como cartas e Bíblia que o mundo lê. Essas pessoas têm uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade, uma vida, né, que chama a atenção de quem convive com ela, porque as pessoas conseguem ver nela um comportamento
comportamento raro da maioria das pessoas. E isso chama a atenção e fala alto. Então o que as pessoas pensam? É algo diferente nessa pessoa, o que ela tem? E elas começam a pensar, como eu posso ser igual? Aí ela vai olhar para a vida daquela pessoa e vai ver, essa pessoa, ela diz servir a Deus, e eu quero servir a Deus como ela. E é para isso que Paulo está tentando chamar a atenção dos cristãos em Corinto, porque eles não estavam vivendo uma vida que fosse digna de exemplo para as pessoas que estavam no mundo. Porque naquela igreja estavam tendo muitas divisões, estavam tendo muita prostituição, estavam tendo comportamentos que na verdade eram parecidos com o mundo. Irmão, a igreja ela só cresce, ela só vive um avivamento quando nós somos diferentes. Quando o mundo olha para nós e vê em nós comportamentos, estilo de vida, de se vestir, de falar diferente do resto das pessoas. Vocês são nossa carta que será lida por todos. Sabe por quê, irmão? Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, tem lugar que aqui ele está falando, incluindo, quando ele fala nossa carta, é porque ele está falando de Tito, que era o pastor daquela igreja, de Timóteo também, que era um dos presbíteros daquela igreja, e dos demais obreiros. Sabe o que ele está falando? Olha, aonde nós não conseguimos chegar pregando o Evangelho, a vida de vocês vai pregar por nós. Porque nós sabemos que o pastor, nós sabemos que os missionários não conseguem alcançar todo mundo. Mas uma coisa é fato: se todos os cristãos, se todos os crentes vivessem uma vida digna da palavra de Deus, vivesse a palavra de Deus como regra de fé, conduta e comportamento, irmãos, o mundo estaria diferente. Sabe por quê? Porque as pessoas não teria como não notar. Imagine, por exemplo, enquanto os missionários vão pregando, os pastores vão anunciando o Evangelho, os obreiros vão pregando, e você às vezes não tem coragem de sair na rua para pregar o Evangelho, mas a sua vida pode ser uma pregação. Às vezes as pessoas pensam que pregar o Evangelho é só com palavras. Irmãos, anunciar o Evangelho, a sua vida, o seu estilo de vida anuncia o Evangelho, ou desmerece o Evangelho que você prega. Porque tem gente que acha que está muito bem na fita, porque sai pregando por aí, mas vive uma vida torta. Na verdade, quando você vive uma vida torta, isso na verdade te torna inabilitado para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão achar que o Evangelho é conivente com as coisas que você pratica que não agradam a Deus. E o Evangelho ele veio para nos transformar, para nos deixar diferentes do mundo e nos transformar à imagem e semelhança de Deus. Não que nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. É interessante que ele está dizendo, olha, a gente não considera que a gente é capaz não. E isso é o que falta muita gente hoje entender. A gente precisa entender isso, que nós não somos o que somos por nós mesmos. Nós não somos capazes de viver uma vida de santidade, uma vida que seja uma vida exemplar em Cristo Jesus por nós mesmos. É na oração, é na leitura da Bíblia, é no jejum, é na consagração, é permitindo ser conduzido pelo Espírito Santo que nós teremos uma conduta diferente. Não é por nós mesmos, não é por nossa capacidade, porque se você vive uma vida diferente, está batendo o peito, você está igualzinho os fariseus, porque você acha que você está bem, mas você está muito mal. Porque às vezes diante das pessoas você até está bem, você prega com a sua vida, mas diante de Deus, irmãos, a gente tem que se humilhar e reconhecer que nós vivemos uma vida conforme a palavra de Deus nos orienta só de uma forma,
só sendo conduzido pelo Espírito Santo. Porque quando nós vivemos uma vida aparentemente exemplar, alguma coisa nós fazemos que entristece a Deus, porque nós não somos perfeitos. Às vezes eu dou um bom exemplo lá fora, mas às vezes eu tenho raiva de alguém, às vezes eu tenho, por exemplo, às vezes eu faço algo no íntimo que Deus não agrada. Então eu tenho que reconhecer que eu posso até tentar, mas eu nunca vou ser 100% digno de estar diante de Deus. Sabe o que é o problema dos fariseus? Quando a gente vai para aquela parábola do fariseu e do publicano, ele falava para Deus e chegava diante de Deus e falava: olha, eu sou uma pessoa fiel nos dízimos, nas ofertas, não sou como esse publicano, ou seja, eu sou muito melhor, eu sou santo. Irmãos, a gente tem que chegar diante de Deus e reconhecer as nossas mazelas. Você pode renunciar ao pecado? Que bênção, deve renunciar. Você vive uma vida de santidade? Que bênção, foi para isso que Deus te chamou. Agora uma coisa eu te digo: você não é perfeito, você não é digno da presença de Deus. É Jesus que te faz digno. Tem algo em você que na verdade te deixa indigno de estar na presença de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus em enviar Jesus, mesmo você vivendo da forma que você vive, você já estava perdido. É isso que nós precisamos entender, que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pela misericórdia que nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com Deus. Aqui Paulo vai dizer, nesse novo sistema que Deus traz, nessa nova aliança. Irmãos, não é que Paulo está querendo desmerecer a velha aliança que é a lei. Não é que ele está querendo dizer: olha, quem cumpriu a lei ou tentou de forma genuína cumprir a lei, estava fazendo errado. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é só uma coisa: é que o novo sistema que foi escrito em pedra, que foi a lei que Deus deu a Moisés, ele na verdade, ele tinha a sua glória. Ele tinha uma glória em si. Quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e Deus dá essas leis foi dada por Deus. Essa dispensação é vinda de Deus. Então não tem como ela ser desprezível, não tem como ela ser ruim. O que Paulo está querendo chamar a atenção aqui é o seguinte: é que na lei não se manifestou a misericórdia conforme manifestou na graça. Por isso que ela é mais maravilhosa, ela é mais gloriosa. Esse sistema, que era o sistema da lei, ele era um sistema em que na verdade ele apontava para as mazelas humanas, mas ele não resolvia. É igual quando você vai, por exemplo, no médico. O médico fala tudo que você tem. Você vai ali, faz um exame, descobre que você tem uma doença. Esse era o sistema da lei. Essa era a glória da lei. A glória da lei era apontar para os nossos pecados, para as nossas falhas, para quem nós realmente éramos. Esse era o objetivo da lei. É mostrar que nós somos miseráveis e pecadores. E foi para isso que Deus trouxe a lei. A lei é boa, porque na lei nós reconhecemos quem nós verdadeiramente somos. Porque Paulo vai dizer aos Romanos: a lei é ruim? Não, mas ela é insuficiente, porque ela apenas nos mostra o problema. Ela traz o diagnóstico de como nós éramos, como nós somos e qual era o nosso destino. Que nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, e que nós, por nós mesmos, nós éramos insuficientes, incapazes de cumprir a lei. Mas sabe o que Deus quer nos dizer? Que Ele vem nos trazer
uma nova aliança. Ou seja, o que a lei nos acusou, a lei veio para trazer uma luz sobre aquilo que estava em trevas, que nós éramos pecadores, que nós não merecíamos a presença de Deus, que nós éramos miseráveis, que nós éramos pessoas ruins. Agora, a graça, ela veio para resolver o problema. Porque assim como a lei, ela veio para diagnosticar, quando você traz o diagnóstico de uma doença, o diagnóstico não resolve o problema, ele apenas aponta o problema, essa é a lei. Agora, a graça, ela veio para curar esse problema, ela veio para resolver esse problema, ela veio para sanar esse problema. Porque o que a graça é um favor imerecido, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, ele vai dizer que esse sistema, essa nova aliança, é mais gloriosa, sabe por quê? Porque a lei apontava, a lei mostrava a vontade de Deus, a lei mostrava que o homem era insuficiente de cumprir essa vontade, que o homem era insuficiente, de estar diante da presença de Deus, que ele era inimigo de Deus, que nada poderia ser feito para que isso pudesse mudar. Agora vem a graça, que é o sistema mais glorioso, uma aliança mais gloriosa, onde a lei apontou o problema e a graça veio trazer a solução desse problema que foi apresentado. Por isso que ele vai dizer que essa aliança é muito mais gloriosa. A gente precisa tomar cuidado para a gente não desprezar a lei. A lei é boa. Só que o que a palavra de Deus nos diz, que nós não somos suficientes em nós para cumprir a lei. Por isso veio Jesus, cumpriu a lei em nosso lugar, cumpriu a vontade de Deus, pagou a nossa dívida com Deus, e agora nos enviou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos manter em concordância com a vontade de Deus. A obra do Espírito Santo em nós resplandece mais do que no rosto de Moisés. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha isso, Moisés, sabe o que aconteceu quando Moisés esteve diante da presença de Deus e ele não viu Deus face a face? Moisés, ele apenas esteve de costas. Só o fato dele estar no mesmo ambiente que Deus estava, o rosto de Moisés resplandecia de uma forma que teve que se cumprir o rosto de Moisés. E a palavra de Deus diz que aquele esplendor estava desfalecendo, ele estava diminuindo a intensidade. Ou seja, quando Moisés saiu da presença de Deus, começou a diminuir de intensidade. Quando o povo viu Moisés, já estava numa intensidade muito menor. Só que mesmo assim o povo não conseguia olhar a face de Moisés, porque a face de Moisés resplandecia. É igual quando você olha para o sol, resplandece tanto que você não consegue ver, você perde a visão. E assim era a lei. O homem olhava para a lei e não conseguia enxergar. O homem olhava para a lei e ele ficava cego. Então se cobriu o rosto de Moisés. Por isso que o Santo dos Santos não tinha um véu. Quando você vai no tabernáculo, é construído o tabernáculo, e dentro desse tabernáculo tinha um véu, onde a presença de Deus estava, onde a arca da aliança estava. Ali apenas um sacerdote poderia entrar uma vez ao ano na presença de Deus. E aquele véu cobria por quê? Porque a presença de Deus, ela resplandecia. Só a presença de Deus que entrava ali já fazia resplandecer. Mas como o homem não podia ver a presença de Deus, porque ele era pecador, e o sacrifício de Cristo na cruz ainda não estava consumado, então não poderia o homem ver a presença de Deus. Mas é tão interessante que agora ele vai dizer que o Espírito Santo resplandece mais o rosto, em nosso rosto, que no rosto de Moisés. Olha o privilégio que nós temos hoje. Você já viu quando você vê uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, você
vê em algum lugar, você vê algo diferente. Não é só quem é crente, até quem não é crente, ela vê algo diferente. Tem algo diferente naquela pessoa. Tem uma paz, tem algo diferente, algo que chama atenção. Os olhos brilham, há algo diferente. Isso é o brilho do Espírito Santo. Quando você olha para uma pessoa que é cheia de Deus, você começa a ver algo sobrenatural. O mundo vê e não consegue explicar. As pessoas vê, não sabem o que, não sei o que tem naquela pessoa, mas ela tem algo diferente. Ela tem uma paz, ela tem algo que não passa desapercebido. Ela pode estar no meio de uma multidão que ela não consegue passar desapercebido. Tem algo diferente nessa pessoa. E ele vai dizer: se a lei que nos trazia condenação era gloriosa, muito mais a graça é gloriosa que nos torna justos diante de Deus. Irmãos, é tão interessante, porque Deus nos dá essa oportunidade. Essa oportunidade de resplandecer a presença de Deus. É tão interessante isso, porque Moisés, quando ele resplandeceu a presença de Deus, que era numa intensidade muito menor, sabe o que aconteceu? Teve que cobrir o rosto. Agora, nós temos o privilégio de resplandecer a presença de Deus sem precisar ser coberto, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Agora já tem um sacrifício que foi feito, uma dívida que foi paga, e agora nós podemos resplandecer a presença de Deus em nossa vida. E por isso que ele vai dizer: o novo sistema, a nova aliança nos enche de esperança, e podemos afirmar com ousadia: não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, embora ele já estivesse se desfalecendo. Olha que privilégio, irmãos. É um privilégio que nem Moisés teve, e muitas pessoas desprezam. Sabe como as pessoas desprezam esse privilégio de resplandecer a presença de Deus na sua vida? Quando ela não ouve o que o Espírito Santo diz a ela. Por isso que o Espírito Santo chega em você e te convence do pecado, que te separa de Deus, da justiça, que é o que você merece de Deus, e do juízo, que se você não se converter, virá sobre você. Para você resplandecer essa gloriosa presença de Deus na sua vida, você precisa primeiro renunciar ao pecado. A presença de Deus, ela não habita, ela não resplandece em quem vive para o pecado. Nós somos pecadores e podemos resplandecer a presença de Deus, mas para isso nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar uma vida de práticas pecaminosas, renunciar aos desejos carnais, renunciar às paixões desse mundo. Este é o privilégio que nós temos, que não pode ser desprezado. A maioria das pessoas desprezam isso. Nós podemos, irmãos, ter o privilégio de ir além de Moisés, de resplandecer a presença de Deus diante das pessoas, e muitas pessoas não dão valor. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. É tão interessante isso aqui, irmãos. Ou seja, é em Cristo que este véu, que impossibilita as pessoas de ter acesso à glória e à presença de Deus. Quando a lei era lida, sabe o que o homem fazia? Paulo vai dizer que o homem, ele é inimigo de Deus, e quando ele conhece a vontade de Deus, que a lei é o que? A vontade de Deus para o homem.
Então, quando o homem descobre a vontade de Deus, ele quer fazer contra. É igual uma criança, quando você fala não faz, ou não tem o poder de impulsionar o ser humano. Há uma curiosidade que é despertada quando você fala não. E isso é natural. Você fala para uma criança, não vai ali, abre um desejo, uma curiosidade para aquilo que é mal, para aquilo que é proibido. O ser humano, ele quer tudo que não está no acesso dele, tudo que é proibido, consequência do pecado, porque aquele fruto que Deus proibiu estava inacessível, era proibido. Então desde lá o homem deseja tudo aquilo que é proibido. Então, se a lei proíbe, o homem quer fazer. Mas quando Deus tira este véu, quando o Espírito Santo em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo, remove esse véu, então há uma inversão agora de comportamento. Aquele homem que queria fazer o que era proibido, agora ele quer fazer o que é da vontade de Deus. Aquilo que é proibido, ele renuncia. Aquilo que é proibido, ele não tem mais interesse, porque o interesse dele agora é fazer a vontade de Deus. Quando esse véu é removido, irmãos, a vontade de pecar do homem acaba. O homem pode até pecar, mas não peca mais em paz. Pode até fazer o que é errado, que continua sendo pecador, mas não faz em paz. Se faz uma coisa que está contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, a pessoa se constrange. Por quê? Porque agora o véu foi removido. Quem é de Cristo, quem está com o Espírito Santo, quando você pega o Espírito Santo, pecou. Você fez o que era mal aos olhos de Deus, e Ele nos convence do pecado que nós pecamos. E agora nós nos arrependemos e nós ficamos constrangidos pelo pecado que nós acabamos de cometer. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela peca e ela não vê mal, ela não vê maldade nesse pecado. Por isso que quando você olha para um salvo, para um escolhido, para uma pessoa que está em Cristo, cheia do Espírito Santo, ela alguma vez pode, aí pode, mas a atitude de uma pessoa, você pode pegar duas pessoas, uma que acabou caindo, né, que a Bíblia fala que cair é do homem levantar de Deus, então nós estamos sujeitos a quedas, se bem que a gente tem que pedir a Deus para que nós não venhamos cair, mas pode acontecer. Mas você pode pegar uma pessoa salva, está em Cristo, quando ela cai, e outra pessoa, a pessoa que não está em Cristo, ela não vai sentir nenhuma culpa, ela não vai se constranger, ela vai achar que ela está fazendo o que não tem nada de mal. Eu posso fazer isso, eu tenho o direito de fazer isso. Agora, a pessoa que vive em Cristo, ela se constrange porque ela sabe que ela não é dona mais de si mesma. Ela tem um dono, e o seu dono é Jesus. Isso é maravilhoso, porque agora, quando nós passamos a viver para Cristo, sabe o que Jesus diz para nós? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo, ou seja, você não é dono mais de você. Você não vai fazer mais o que você quer, o que você gosta. Agora você vai fazer o que me agrada, aquilo que eu desejo para você. Por isso que quando nós estamos caminhando com Cristo, quando nós estamos vivendo para Cristo, quando nós pecamos, a gente não consegue pecar em paz. Você quer ver um crente para baixo, um crente que não consegue ter paz, é quando ele peca. Ele não consegue ter paz diante de Deus, ele não consegue repousar em paz, ele não consegue dormir em paz, porque o Espírito Santo vai convencendo, irmãos. E infelizmente hoje, nós temos muitos crentes que não têm o Espírito Santo de Deus na vida mais. Porque, irmãos, antigamente as pessoas, quando elas estavam desviadas, elas choravam, elas tinham medo de dormir enquanto elas estavam dormindo, Jesus voltar. Elas tinham medo de entrar num carro ou sofrer um acidente
e partir sem reconciliar com Cristo, elas tinham medo de tudo. Irmãos, as pessoas hoje vivem uma vida torta e elas perderam o temor. Às vezes crente faz o que é errado, mas não sente, ou seja, não ouve. O Espírito Santo já se retirou. Ele é sensível, ele aconselhou, ele bateu na porta, tentou, não foi ouvido e se retirou, infelizmente. Mas é tão interessante, irmãos, que ele vai dizer: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Irmãos, isso é maravilhoso. O que ele quer dizer aqui? A liberdade de um novo homem. Porque o homem que vive uma vida no Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, ele não é mais escravo do velho homem. Então ali há liberdade em Deus. Ele não é mais escravo do pecado, escravo dos seus desejos, escravo das suas vontades. Ele agora é livre para viver uma vida para Deus. Onde o Espírito Santo está, o homem se sente livre para fazer o que quiser, mas a vontade dele é fazer a vontade de Deus. O homem, quando está vivendo a vida escravizando o pecado, ele sente vontade de parar de beber e não consegue. Ele sente vontade de parar de prostituir e não consegue. Mas é tão interessante quando ele está vivendo uma vida no Espírito, ele sente até vontade de fazer o que é errado, mas ele não dá conta de fazer, porque ele agora é livre para escolher o que quer. Eu sou livre para escolher o que eu faço, desejo fazer isso, mas não vou fazer, porque, irmãos, a pessoa que ela é escrava do pecado, ela até quer parar de fazer aquilo, mas ela não consegue. Se você acha mesmo que uma pessoa viciada em droga, que vive jogada por aí, uma pessoa que é refém do álcool, que vive sendo jogada por aí nas sarjetas da vida, você acha mesmo que essa pessoa gosta de viver essa vida de humilhação? Não. Mas o problema é que ela é escrava, ela não é livre para decidir. Ela até pensa: amanhã eu não bebo mais, amanhã eu não me drogo mais. Chega amanhã, o vício bate na porta e ela não consegue resistir, porque ela é escrava do pecado. Mas em Cristo nós conseguimos a liberdade, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é o valente mais valente, que pega os reféns e liberta para viver uma vida de liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver refletir a glória de Deus em nós. Aquilo que ele vai dizer, que nós somos o espelho da imagem de Deus. As pessoas que não conhecem a Deus verdadeiramente, ela vai olhar para você. Em você, o Espírito Santo vai refletir a imagem de Deus. Por isso que ele vai dizer aqui, vamos ler novamente. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Ou seja, não é por nós. Nós somos o espelho da imagem de Deus pelo Espírito Santo. Por que você ora? Sabe que nós podemos orar, Deus curar, você orar, demônios sair? Sabe por quê? Porque você está refletindo a imagem de Deus. Não é porque você é bom, não. Por exemplo, se eu chego em alguém, eu oro, eu repreendo o demônio, ele sai. Sabe por quê? Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque ele olha em você, ele vê a imagem de Deus, naquela imagem de Deus tem autoridade. As pessoas olham em você, chega em você, olha por mim, a enfermidade tem que sair, porque
em você está a imagem de um Deus que é médico dos médicos. Quando você está diante de alguém, as pessoas olham você, elas são libertas. Por quê? Porque em você está refletindo a imagem de um Deus que liberta. Isso é maravilhoso. As pessoas olham em você e conseguem ter esperança, porque em você reflete a imagem de um Deus que muda a vida de qualquer pessoa. Porque às vezes as pessoas olhavam em você, viam uma imagem de pessoa perdida, uma imagem de pessoa mundana, mas agora ela está olhando em você, está vendo outra imagem. Qual é essa imagem? A imagem de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha o privilégio que Deus nos deu. Vamos valorizar esse privilégio. Porque você pensa assim, mas eu sou tão falho. Mas mesmo sendo tão falho, quem aqui nunca lidou com uma experiência das pessoas olharem em você sem te conhecer, nunca tive na vida falar, você é diferente. Ou uma pessoa que serve também a Deus e olha em você, ela consegue ver a imagem de Cristo. Eu olhei para você, deixa eu te perguntar, você serve a Deus? Você é crente? Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque a pessoa olhou para você, lá no íntimo dela, ela reconheceu a imagem de Deus em você. Isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, irmãos, que isso é maravilhoso, isso traz conosco uma responsabilidade. Porque você acha que você vai refletir a imagem de Deus? Quem é o inimigo de Deus? O diabo. E quando ele olha para nós, irmãos, e vê a imagem de Deus refletida, sabe o que ele vai dizer? Ele vai te ter como inimigo. Porque ele quer ver em você a imagem dele. Porque na verdade, irmãos, nós somos um espelho. E nesse espelho nós podemos refletir duas imagens. Se nós vivemos uma vida no Espírito, nós vamos refletir a imagem de Deus. Agora, se nós vivemos uma vida no pecado, infelizmente, nós vamos refletir em nós a imagem do pecado. E se nós refletirmos em nós a imagem do pecado, irmãos, nós vamos estar parecidos com Deus deste mundo. E quem é o Deus deste mundo? É o diabo. Então, irmãos, não tem como refletir duas imagens. Ou você vai refletir uma ou outra. Não tem como ser um pouquinho de cada um. Quando nós refletimos, ou nós refletimos a imagem de Deus, ou nós refletimos a imagem do diabo. Não tem jeito. Então, que nós venhamos decidir continuar refletindo essa imagem. Está difícil, irmão? Continue. Está difícil a caminhada? Está difícil renunciar? Deus ele te deu a força que você precisava para hoje. Não se preocupem com amanhã. Permaneça apenas firme. Mas eu consegui até aqui, mas eu tenho medo de lá. Não, só permaneça firme que Deus vai dar a graça necessária. Já basta a cada dia o seu mal. No dia certo, no momento certo, Deus vai te dar aquilo que você precisa para vencer cada batalha. Amém?